Ok. Capítulo 4, Sistema de medição. Métodos de medição. Métodos básicos, né? São vários métodos, vamos falar de algum. Bom, primeiramente, método da comparação. O valor do mensurando, aquilo que a gente está medindo, é determinado comparando com um artefato cujo valor de referência é muito bem conhecido. Então, aqui nós temos um exemplo de uma balança de comparação, onde aqui nós colocamos um corpo, que a gente quer medir a massa dele, nós não sabemos, e aqui nós colocamos o artefato de referência, que tem valores bem conhecidos. Alguns chamam de peso padrão. Então, quando colocamos aqui, vamos supor, se aqui é 50, aqui é 20, aqui é 10 gramas, temos aí 50 com 20 dá 70, com mais um, 80. Então, este corpo aqui teria 80 gramas, quando esta balança estiver equilibrada. O que eu estou fazendo? Eu estou comparando esses dois valores aqui. Normalmente, quando fazemos uma medição, a medição é por método de comparação. Ali as medidas materializadas, aquilo que a gente conhece como valor bem definido. A medida materializada, dispositivo destinado a reproduzir ou fornecer de maneira permanente, durante seu uso, um ou mais valores conhecidos de uma dada grandeza. Exemplo, massa padrão, aquilo que tinha ali, que nós vimos no desenho, algumas massas tipo padrão, resistor elétrico padrão, para que ele serve? Para você fazer aferição de equipamentos, por exemplo, multímetro, onde tem amperímetro, ohmímetro e voltímetro, é o básico de um multímetro, você vai utilizar um resistor padrão. Aplicando uma determinada tensão, corrente, você tira outros dados dele. O bloco padrão já são blocos que têm o seu tamanho bem definido, para que você possa fazer a aferição do paquímetro, do micrômetro. Uma trena laser também tem um padrão de medida. Tá? Um material de referência qualquer. Esses aí são alguns materiais de referência, mas você tem vários materiais de referência em um laboratório de metrologia para que você possa fazer essas aferições. Outro método, método da indicação. Ele mostra um número proporcional ao valor do mensurando. Veja, estamos comparando com quem? Com uma escala. Então, por exemplo, ali nós temos uma mola que colocamos um pezinho, ela vai nos indicar aqui o valor dessa força que foi aplicada em cima desta mola. E aí serve a própria balança, alguns chamam de balança de vendedor de peixe, que você coloca, é um dinamômetro propriamente dito, mas você coloca ali e ele mostra. Aqui temos um outro, que é um instrumento. Aqui teremos um ímã permanente, a bobina móvel. Conforme a corrente passa aqui, há uma deflexão, porque aparece uma força magnética aqui, e ela aqui atrás indica nesta escala o que você está medindo, que pode ser desde corrente, pode ser a tensão, pode ser um resistor, pode ser a temperatura, tem N medidas que você pode fazer. Aí depende do tratamento de sinal que você vai dar e vamos ver mais à frente. Então aqui é um outro método de indicação. Outro método de indicação muito rápido, e muito simples que a gente vê, é o termômetro. Então aqui está a dilatação deste líquido e ele vai aparecer em uma determinada escala. Quando estiver no equilíbrio térmico, aí temos a temperatura. Normalmente as balanças que nós vemos em mercado, não sendo as digitais, elas trabalham com um sistema de mola muito parecido com este daqui. Medição diferencial. A pequena diferença entre o mensurando e a medida materializada é indicada. Então, medida materializada, vamos lá. Temos um relógio chamado relógio comparador e colocamos lá a peça padrão no lugar e aí ele mede. Voltando aqui, estamos com o zero aqui, ele está no zero. Colocamos lá o bloco padrão e essa medida fez uma pequena deflexão aqui. Agora vamos pegar a peça. Antes de pegar a peça, o relógio comparador nos permite girar a escala e botar o zero aqui. Portanto, agora o meu padrão está zerado. É como se eu fizesse uma aferição, como se eu fizesse uma regulagem do meu equipamento de medida. Agora é zero. E quando eu transferir o bloco padrão e botar a peça no local dele, eu vou ter
a diferença desta peça para esta, que é o meu D, que está indicado ali na minha escala. Então, uma medição diferencial, porque eu peguei um padrão e referenciei meu objeto. Aqui também a mesma coisa, um cilindro padrão. Você faz as medições ali, zera ele, retira o padrão e em seguida coloca a peça. Neste caso aí é um pistão de motor. E aí você pode ter a conclusão, fazer a sua medição. Ok. Algumas características. O método da indicação. Em velocidade de medição, a indicação é muito mais rápida que o método de comparação. Em facilidade de automação, muito mais fácil de indicação do que o de comparação. Estabilidade com o tempo, conforme você vai usando a durabilidade desse material, a garantia que ele está sempre aferido, aí o de indicação já se torna mais instável, você tem que estar sempre aferindo. Claro, se você tem um multímetro em casa para fazer algumas medidas, se é 220, se está ligado ou não, você não precisa grandes precisões para esse tipo de medida. Se o equipamento funciona ou não, acende e apaga. Agora, quando você tem que produzir algo e você precisa de grande precisão, então você não pode trabalhar muito tempo com instrumentos que trabalham com métodos de indicação, porque ao longo do tempo ele vai ficando instável. E o método de comparação, não, ele não muda. Lembra o pratinho da balança? Você coloca ali anos e anos e anos, aquilo não muda, a não ser que você deixe cair e por aí vai. Bom, o custo, geralmente, de indicação de moderado é elevado e o de comparação ele é elevado. Aí entra o método diferencial, que a gente estava vendo agora, o último que a gente viu. Ele é muito mais rápido, muito mais fácil, muito estável, que nem o outro, o de comparação, e o custo dele é moderado. Então, normalmente as indústrias procuram este método de medição por diferencial. Muito usado geralmente na indústria, né? Não sei onde encaixaria exatamente a física, a química aí. Bom, como eu falei ali, tratamento de sinal, alguns módulos básicos para o sistema de medição. Basicamente, o seu sistema de medição eles têm os módulos, que é o mensurando, ali o teu sistema de medição e a indicação ou registro do que foi medido. Então, dentro do meu sistema de medição, o que eu tenho? Eu tenho um transdutor, ou sensor também dito, uma unidade de tratamento de sinal e um dispositivo de indicação, um dispositivo mostrador ou registrador. O que seria o transdutor? Em contato com o mensurando, ele faz a transformação de efeitos físicos, sinal fraco. O que é isso, transformação de efeitos físicos? Geralmente, um transdutor ele transforma um tipo de energia em outro. Um exemplo claro disso aí é o alto-falante. Ele pega energia sonora e transforma em elétrica, e aí ele vira um microfone. E o alto-falante, que também é um microfone, mesmo processo de funcionamento, ele pega o pulso elétrico e transforma em som. Então, ele está pegando o quê? Energia elétrica e transformando em energia sonora, energia cinética de movimento ali através de umas bobinas e uma variação de tensão. Isso é o que faz um transdutor. Quando você pega, por exemplo, uma célula de carga e pressiona essa célula de carga, você está aplicando uma energia mecânica e ela transforma isso em pulso elétrico. Isso é um transdutor. Por exemplo, células de carga usada em balanças, geralmente digitais. Tem o sinal fraco. Aí o que você tem que fazer? Você tem que amplificar ele através de uma unidade de tratamento de sinal. Ele vai amplificar a potência do sinal que ele recebeu desse transdutor e ele pode processar ou não, ou somente amplificar esse sinal. Depende do que está sendo feito. Por exemplo, no caso da balança, ele recebe volts. Tem uma variação de voltagem ou uma variação de resistência. Então você faz o tratamento, você amplifica esse sinal e aí você pode colocar algumas constantes para transformar esse pulso elétrico em força ou em massa, unidade de massa propriamente dito. Então depende do que você está trabalhando. E tem um dispositivo que vai registrar, vai mostrar. Ele torna o sinal perceptível ao usuário. Ele pode indicar esse sinal através de um display, ele pode imprimir, ele pode armazenar através de dados. Então, é basicamente um dispositivo de entrada, um dispositivo de tratamento e um dispositivo de saída.
entrada, tratamento e saída, ou armazenamento, que é uma forma de sair também. Aqui, dentro desse dispositivo aqui, tratamento de sinal, ou no próprio dispositivo de saída aqui, você pode, por exemplo, uma linha de montagem, já ter um programa que diz, se der menos, se der tal valor, descarta essa peça, ou volta lá no início e muda a bitola do que você está construindo. Volta lá no início, diminui a massa, aumenta a massa. É uma bomba dosadora de cloro, por exemplo. Você tem uma bomba e ela vai deixando cair o cloro conforme o ciclo contínuo, né, de água. Você está dosando o cloro na água. Então, ele é um processo automático. Ele abre mais ou fecha mais para cair mais ou menos cloro. Estamos falando em uma unidade de tratamento de água. E é o que acontece. Lá na frente, você pode estar medindo esse cloro na água através de, sei lá, do pH, por exemplo. Você pode estar medindo com uma voltagem. E aí você tem, olha, se der esse valor, até esse valor aqui é aceitável. Abaixo desse valor ou acima desse valor, tem que fazer uma correção através do sistema, que pode ser uma implementação automática, através de um sistema computacional ou um sistema até mesmo robótico. Você não precisa estar ali o tempo todo medindo e pegando e vendo, não, olha, agora eu vou colocar manualmente. Não precisa, você pode fazer um sistema automático, mas sempre você estará medindo. Dispositivos registradores. Aí tem vários. Você pode ter um osciloscópio, você pode ter um display qualquer, você pode ter uma impressora que você está pegando e registrando o que você tem. Ou simplesmente um banco de dados. Você pode estar armazenando isso aí para mais tarde, sei lá, você vai fazer uma análise de um gráfico. Como é que funcionou, por exemplo, a vazão do rio Itajaí-Açu ao longo do ano de 2020. Então, ele teve em tal nível, depois foi mudando. Então, você está armazenando esses dados aí. Você está sempre armazenando para depois traçar um gráfico. Aí você pode ter a curva de nível dele ao longo de vários anos, ou de um ano, ou de meses, ou de dias, ou horas. No caso, quando tem problema de enchente, você analisa ele hora a hora. Módulos do sistema de medição. Então, observa ali, temos uma mola e eu apliquei uma força em cima dessa mola. E essa mola me fez uma indicação em uma escala. Então, o meu transdutor é o quê? A energia mecânica, tá? Ela está sendo transformada aqui, ó, de energia potencial elástica em energia de movimento, cinética. E depois ela vai esticar e vai mostrar um deslocamento. Então, tem o meu transdutor aqui. E o meu dispositivo mostrador é aquele ponteiro junto com a escala. Vamos complicar um pouquinho mais esse sistema. Agora eu fiz o quê? Eu fiz uma amplificação de sinal. Olha só, meu transdutor, meu dispositivo de saída, que continua sendo meu ponteiro, e a escala, mas eu tenho uma unidade de tratamento de sinal que eu fiz o quê? Fiz uma amplificação mecânica, mas eu fiz. Veja que de um lado aqui eu tenho uma alavanca pequena, do outro lado eu tenho uma alavanca maior. Então, conforme eu ando um pouquinho aqui, eu ando muito mais aqui. Posso aumentar a precisão do meu sistema de medição. Vamos complicar um pouquinho mais, então. Agora eu coloquei ali, junto da minha mola, um núcleo de, sei lá, um polo norte, por exemplo. E eu tenho bobinas, uma bobina ali. E essa bobina, quando tiver uma variação de fluxo magnético, a gente vai ver isso mais à frente, quando estiver estudando sobre eletricidade, vai aparecer uma corrente elétrica. O que eu faço? Eu amplifico este sinal e tenho a unidade de saída. Olha, deu 14,5 newtons. Aqui eu não só amplifico, aqui eu também faço um tratamento de sinal. Por quê? Opa, aqui ele não mostrou. Aqui eu tenho meu transdutor, aqui eu tenho a unidade de tratamento de sinal aqui. E aqui amplificação, aqui ele está saindo. Aqui nesse próximo slide vai mostrar melhor. Então eu tenho uma força, o sinal de medição está lá, e a força dentro da mola tem um deslocamento. O deslocamento ali na parte NB do núcleo ali do ímã junto com as bobinas, né, com aquela indutância, vai gerar uma determinada tensão, uma determinada voltagem e uma corrente. Tá? Essa tensão que ele gerou ali, eu vou amplificar este sinal.
e vou jogar ele para a minha unidade de saída. Então ali está o meu transdutor. A unidade de tratamento de sinal, meu transdutor, ele leva isso aqui tudo, que é a parte onde tem a mola. Essa mola é transformada em energia elétrica, né, que a gente pode dizer, porque tem energia... volta aqui, vou explicar aqui para vocês. Então aqui, ó, você tem aqui energia mecânica, e essa energia mecânica faz uma variação aqui, nessa bobina, que transforma em energia elétrica. Tá, opa, vamos lá. Energia elétrica. Depois eu tenho uma unidade de tratamento de sinal que ele vai amplificar. Vou colocar algumas constantes, porque quando eu trabalho com energia elétrica não tem nada a ver com força. Mas eu tenho uma constante dentro do meu sistema, que eu vou fazer uma aferição nesse sistema. Aí entra a questão prática da metrologia. Eu vou fazer uma aferição do meu sistema e ver, ó, se eu mudar 1 centímetro, é tantos volts. 10 centímetros, é tantos volts. Aí eu vou aferindo esse meu sistema, faço uma curva de aferição. Pego essas constantes, coloco lá na minha unidade de tratamento de sinal, através de um programinha, e aí eu tenho dentro do meu dispositivo de saída, no meu display mostrador. Bem, basicamente, o meu sensor aí é a mola. A mola é que está em contato com o que eu estou medindo, que é a força. Características metrológicas do sistema de medição. Bem, uma delas é a faixa de indicação, que é o intervalo compreendido entre o menor e o maior valor que pode ser indicado. Aí temos um termômetro, faixa de indicação. É importante ver a questão do termômetro, porque temos aí, por exemplo, termômetro clínico. Ele não mede de 0 a 100. A faixa de trabalho dele vai de 35, ou de 34 até 42. Ninguém chega a 42 de febre e ninguém baixa de 35 a sua temperatura. Senão o cara está com hipotermia, pode esquecer, né? Então, não há necessidade de ele medir 20 graus Celsius. Não há necessidade de ele medir 60. Ninguém tem 60 graus Celsius. O termômetro clínico tem uma faixa de indicação menor. Por exemplo, se eu quero um termômetro de máximas e mínimas, aí eu já tenho que pegar temperaturas bem negativas e temperaturas altas. Porque às vezes você tem esse termômetro, ele pode estar trabalhando lá na Arábia Saudita, por exemplo, pegando aí calor aí de uma temperatura de 50 graus Celsius. Ele pode estar também na Sibéria pegando lá menos 40 graus Celsius. Mas não há necessidade de ele medir 300. Então a faixa de indicação dele tem a sua limitação também. E aí, bom, de acordo com o instrumento, o instrumento que eu uso, ele está sempre de acordo com o que eu quero medir. Ele tem que estar sempre relacionado com o que eu vou medir, com o meu mensurando. Aqui um outro termômetro, olha a faixa de indicação dele. Vai de menos 20 até 40 graus Celsius. É um termômetro. Geralmente, quando a gente pega equipamentos assim com ponteiros, procuramos trabalhar mais a faixa central. Porque aqui no final, embora ele meça e seja confiável, ele é menos confiável. Aqui já é um equipamento que não é analógico, já comecem a gravar a questão de instrumento ser analógico e instrumento ser digital ou não analógico. Por que não analógico? E não falo somente digital, porque existem instrumentos analógicos onde nos permite chutar um valor intermediário na escala e existem instrumentos que não permitem este chute. Então, eles não são analógicos. E aí vai diferenciar em 2 tipos. Os que trabalham com dígitos, que são os digitais, e os outros que trabalham com nônio ou vernier, mas veremos isso mais adiante. Quanto à faixa de utilização, é a faixa nominal. Faixa ativa selecionada pelo usuário. Faixa de medição. Faixa de valores faixa de valores do mensurando para o qual o sistema de medição foi desenhado para operar. Então, vamos ver aqui o exemplo. Faixa nominal e faixa de medição. Aqui nós temos várias faixas aí, ó, de trabalho do meu, no caso aqui é voltímetro. Então as faixas nominais de trabalho, está aqui. Opa, estão aqui, ó. Eu estou procurando trabalhar dentro das faixas aqui. Eu vou operar entre 0 e 1000 volts e aqui entre 0 e 200 milivolts. Se a minha tensão é muito baixa, eu vou trabalhar, sei lá, com 220 volts. Eu tenho que trabalhar nessa faixa daqui, porque aqui ele já estourou a medida. Se eu vou medir uma pilha que tem o quê? E aqui é DC, ó, corrente contínua volts. Aqui é alternada, corrente volts. Então aqui é corrente alternada. Direto, corrente ampere. Aqui é um amperímetro de corrente contínua.
Aqui eu trabalho com um ohmímetro e aqui eu vou trabalhar até 10 amperes. Mas não vamos ensinar agora a utilizar esse amperímetro, esse multímetro aí. Vamos deixar lá para eletricidade. Então, observe, se eu vou medir a voltagem de uma pilha, que é 1,5 volts, se eu colocar aqui, ele estoura. Mas se eu colocar aqui, estoura, que eu quero dizer que ele estoura a faixa de leitura, ele não vai explodir. Ele só vai explodir se você usar coisas erradas aqui. Por exemplo, você liga ele em amperímetro e liga ele em voltímetro e vai colocar lá no amperímetro, ligar ele em série, ele explode. Mas se você ligar ele como amperímetro em série, não tem problema. Se você pegar ele em amperímetro e ligar como se fosse um voltímetro, explode. Explode mesmo. Tem até na internet, tem um vídeo lá da apresentadora do programa, não sei se pode falar o nome, se não barra, a tal da Braga, ela pega um multímetro desse e coloca na tomada e explode mesmo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Então vamos lá. Se eu vou medir uma pilha de 1,5 volts, eu vou usar essa faixa aqui, vai de 0 a 1,5. Se eu vou medir uma bateriazinha de 9 volts, não posso usar aqui. Tem que usar nessa escala daqui. Então são as faixas de operação que eu vou escolher. Tá? Aqui a questão da indicação dele, tem 3,5 dígitos, são 3 dígitos, mas esse último aqui parece que ele não apresenta toda a numeração. Tá? Quanto à indicação, valor de uma divisão da escala, diferença entre os valores da escala correspondente a duas marcas sucessivas. Aqui está a menor divisão da escala dessa minha escala. Normalmente a gente acha que é milímetro, mas pode ser centímetro, pode ser até quilômetro. Eu não conheço essa régua que tem aí, pode ser uma régua muito grande. Tá? E normalmente, se isso aqui é uma régua, a menor divisão de escala é milímetro. Quanto à indicação, ele tem, muitos deles não sabem, porque esse aqui é um instrumento que é analógico. Dá para ver, tem uma escala simples e eu posso fazer um chute no meio. Aqui não, aqui já é um instrumento que tem sua indicação digital, um incremento digital. Então, não importa se eu botar um pouquinho só de peso, um pouquinho só de massa que eu coloquei aqui, não chegou. Opa, o que deu aqui, meu filho? Opa, agora sim. Eu coloquei aqui um pouquinho de massa, sei lá, 0,2 gramas. A minha balança não percebeu, porque ela só entende de grama em grama. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar lá. Sei lá, 0,5. Ainda nem arredondou, porque de repente o meu algoritmo só vai arredondar depois de 0,5. E continua marcando 0, mas tem coisas aqui. Então, vamos para frente. Botamos agora, sei lá, 0,6 ou 0,8, e aí ele muda, ele já marca 1. Não te permite o chute. Ele está dizendo que é 1, mas ele poderia ser 1,2. Na verdade, não é o que está mostrando aqui. Ele tem menos de 1, mas ele já mostrou 1. Até chegar neste valor aqui, ele continua 1. Quando eu passar deste valor, passei desse valor... Oh, meu Deus, o que eu fiz? Volta lá. Passei deste valor aqui, ele já sobe um degrau. Isso é um instrumento digital. Ele trabalha de forma discreta. Ele não te permite chute. Você pode ter de 1,6 até 2,5, ele entende que é 2. Então, você pode ter 1,7, você pode ter 2,5, 2,4, mas ele só mostra para você 2, porque a indicação dele é de grama em grama. Mais um pouquinho e assim vai sucessivamente. Legal. Esse é o incremento digital. É a menor divisão da minha escala que eu tenho, é meu passo digital. Alguns chamam de quântica isso aí, né? Que é o meu salto quântico. Quanto à indicação dele, a resolução, aí é interessante. A resolução é a menor diferença entre indicações que pode ser significativamente percebida. Nos instrumentos digital, é o incremento digital. Se eu tenho um dígito, né, ali, e o meu dígito é uma casa após a vírgula, é 0,1. Se o meu dígito é na frente da vírgula, o meu incremento digital é 1. Vamos ver isso na prática depois. Já os instrumentos que são analógicos de ponteiros, que estão diretamente ligados a uma escala, pode ser a resolução dele o valor da menor divisão da escala, ou metade da menor divisão da escala, ou 1/5 da menor divisão de escala e até 1/10 da menor divisão de escala. Via de regra, vamos usar aqui
metade da menor divisão de escala, sempre que estivermos usando instrumentos analógicos. Já o instrumento digital, não. Tem que ser a menor divisão da escala sempre. Digital, não. Instrumentos não analógicos. Ali eu falei do digital, mas vamos ver que temos outros tipos de medida. Bom, vocês já conhecem. Paquímetro e micrômetro são instrumentos que não são analógicos, são não analógicos. O erro de medição. Aí temos a tendência, que é a estimativa do erro sistemático, já vimos isso. Como é que a gente corrige essa tendência? Qual é a correção? É a constante que vai ser somada à indicação para compensar esse erro do meu sistema. Quanto ao erro de medição, temos a repetitividade, devagar para não errar, que é a faixa dentro da qual é esperado o erro aleatório, aquele erro que você não tem muito controle, em medições repetidas, realizada nas mesmas condições sempre. E a reprodutibilidade é a faixa onde você espera esse erro aleatório quando você faz várias medidas, mas em condições variadas. Tá? Então, você pode ter a reprodutibilidade e a repetibilidade. Precisão e exatidão são termos qualitativos. Então, você não vai associar números. Você não vai dizer, a precisão é X, a exatidão é Y, porque não tem número. Precisão significa pouca dispersão. Lembra do canhão A e o canhão D tinha pouca dispersão. Então, eles eram canhões precisos. Baixo erro aleatório. Exatidão é o sinônimo de sem erro. Um sistema de medição com grande exatidão apresenta pequeno erro sistemático e pequeno erro aleatório, canhão D. Erro percentual relativo. Então, aqui é uma outra parte importante quando você tem, por exemplo, um valor tabelado, um valor médio que você vai tentar descobrir, ver aquela amostra de alguma coisa, você vai fazer um erro percentual relativo. Então, você tem um desvio ou erro, é o valor tabelado, o valor verdadeiro, menos o valor que você mediu. Pode ser uma medida ou pode ser uma média de medida. Aí você tem ali essa diferença. O desvio relativo ou erro relativo é quando você compara ele com o teu valor tabelado. Então, você tem aqui esse mesmo desvio aqui, mas você vai comparar com o teu valor tabelado ou o teu valor verdadeiro, se é que você tem o valor verdadeiro. E tem o erro percentual relativo, ou desvio percentual relativo, normalmente chamado de erro percentual relativo, é você pegar esse aqui e multiplicar por 100 para ter um percentual. Então, vamos a um exemplo. Você tem lá um valor tabelado para algum material e a densidade dele é 2,5 gramas por centímetro cúbico. Fechou. Você pegou uma amostra desse material, que você quer saber se ele é puro, se ele não é puro, então você fez vários experimentos, tem várias formas de você achar a densidade dele, e você achou que é 2,3 gramas por centímetro cúbico. Legal. E agora, como que está o meu experimento? É bom ou é ruim? Então, eu uso essas equações aí. Vamos lá, como é que fica o desvio ou erro? É 2,3 menos 2,5, mas é o módulo, que vai dar 0,2 de desvio. Quando eu vou comparar ele com o meu padrão, é 0,2, que é isso aqui, dividido por 2,5. Vai me dar 0,08. Muito bom, está bem baixo. Então, qual é o meu erro percentual relativo? Eu multiplico por 100 e eu tenho que vai me dar 8% de erro. Em alguns casos é bom, dependendo da situação, pode não ser bom. Normalmente, quando a gente tem 5%, até 5%, é um sistema bom. Mas vamos lá, depende do que a gente vai usar. Se a gente vai trabalhar com pressão atmosférica, 10% não é um erro. Agora, se a gente vai trabalhar com uma pressão do corpo humano, a gente tem que ter maior precisão possível, porque qualquer erro você mata uma pessoa. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão de medidas, erros e etc. Mas agora o próximo passo é entender um pouquinho sobre os algarismos significativos e como trabalhar com ele.